Marcos capítulo 1, vamos abrir a palavra do Senhor, versículo 40 a 45, para a gente dar continuidade à nossa exposição bíblica. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Marcos 1, do 40 ao 45. E de fato, nesta noite, com a graça de Deus, a gente encerra o capítulo 1, tá bom? Se eu não me engano, com 8 sermões, né? Com hoje. Marcos capítulo 1, do 40 ao 45. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Oremos. Pai, querido Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando nesse momento, ó Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, pois foi por meio dela que entregamos a vida ao Senhor. Foi por meio dela, Senhor, e é por meio dela que somos santificados, purificados, exortados, consolados, Senhor, e é por meio dela, Senhor, que damos o verdadeiro valor, Senhor, que o Senhor deu à igreja, Senhor. Então, Senhor, abençoa o Teu povo, nos ensina, nos capacite, te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje é sobre uma grande miséria. Você pode até achar estranho o nome, miséria, uma grande miséria, diante do grande Deus. Amém? Uma grande miséria diante do grande Deus. E esse texto, ele nos mostra esses dois pontos, que existe aqui uma grande miséria mesmo, e existe aqui também um grande Deus, né? Esse texto é um dos mais tocantes no Novo Testamento, e ele é um símbolo da nossa vida. Preste atenção, ele é um símbolo da nossa vida. Ele nos mostra dois polos distintos, como eu estava dizendo essa noite. Em primeiro lugar, a miséria extrema a que o homem pode chegar. Você basta olhar para Romanos capítulo 1, basta olhar para Romanos capítulo 3, basta olhar para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 6, 23 vai encerrar: o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo já estava exortando, já estava admoestando, já estava corrigindo a muitos que nosso Deus é possível ser conhecido até pela própria natureza, mas as pessoas tinham deixado de adorar o Criador para adorar a criatura. Então, a Bíblia vai dizer: não há um justo sequer, não há um que busca a Deus. E Efésios 2 vai dizer que nós éramos por natureza filhos da ira, e a palavra do Senhor vai mostrar que a gente estava mesmo como miseráveis, caminhando mesmo para a condenação eterna. Então, em primeiro lugar, a gente observa nesse texto a miséria extrema a que o homem pode chegar, né? Esse texto pinta com cores vivas a dolorosa situação a que um ser humano pode chegar. E certo homem na Galileia, no texto que lemos, começou a ter sintomas estranhos no seu corpo. Um dia verificou que sua pele estava ficando escamosa e cheia de manchas. Sua esposa, assustada, recomendou a ir ao sacerdote.
ele foi e recebeu o sombrio diagnóstico: você está com lepra, você está impuro, você está imundo. Aquele homem voltou cabisbaixo, vestiu-se de trapo e, sem poder abraçar sua família, porque estava imundo, retirou-se para uma caverna ou para uma colônia de leprosos fora da cidade. Os anos se passaram, irmãos, sua doença agravou-se. Agora, desenganado, coberto de lepra, corpo deformado, aguarda numa total exclusão social, em isolamento, né? Seu momento da morte. Até que, e glória a Deus por isso, Romanos 3,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? E aqui vem até que um dia fica sabendo que Jesus de Nazaré estava passando pela Galileia. A esperança reacendeu no seu coração. Ele rompeu o bloqueio da aldeia, desviou-se pelas ruas e prostrou-se aos pés de Jesus. Então, é possível, em primeiro lugar, ver nesse texto essa miséria extrema a que o homem pode chegar. Em segundo lugar, é possível ver a grande compaixão, a compaixão infinita do Filho de Deus. A atitude natural de qualquer judeu aqui para esse homem leproso seria rejeitar e atirar pedras nele. O leproso estava infringindo a lei, pois a lei dizia que ele era impuro e não podia sair do seu isolamento. Mas Jesus sente compaixão por aquele homem chagado. O texto diz que Jesus toca-o, cura-o e devolve a sua família, restaurando-lhe a dignidade da vida. Esse incidente é um exemplo, irmãos, volto a dizer, é um retrato da sombria condição humana afetada pela doença mortal do pecado. Também esse texto é um retrato da compaixão e do poder absoluto de Jesus para curar e salvar. Então, para a gente entender isso melhor e para a gente saber por que esse leproso vai a Jesus, a gente observa a primeira lição dessa noite, é que é preciso entender que existe mesmo essa grande necessidade. Então veja, uma grande necessidade. E o leproso vai mostrar essa grande necessidade. Enquanto Jesus percorria a cidade da Galileia pregando o Evangelho, apareceu um homem leproso. Lucas, irmãos, que era um médico, no seu Evangelho, ele diz que ele estava coberto de lepra, ou seja, esse mal já estava em estado avançado. A palavra lepra aqui traz o significado de que um leproso é alguém com a pele descascando. A palavra grega aqui para lepra é usada para uma variedade de doenças similares, que muitas vezes eram curáveis e outras até incuráveis. Algumas delas eram contagiosas, degenerativas e mortais. A lepra que estamos falando aqui nesta noite, nesses textos, era do tipo uma doença insidiosa, repulsiva, lenta, progressiva, grave e incurável. Ela transformava o enfermo numa carcaça imunda. O leproso era considerado um morto-vivo. A cura da lepra era considerada, irmãos, nos textos sagrados, como uma ressurreição. Só Deus podia curar um leproso. A lepra era a pior enfermidade do mundo. Era a mais temida, a mais sofrida, a de consequências mais graves. A lepra era um símbolo da ira de Deus contra o pecado. Temos alguns exemplos. Quando Deus inflige, quando ela é infligida por Deus para punir a rebelião de Midian.
ela é infligida por Deus para punir a mentira de Geazi. E ela é infligida por Deus para também o orgulho de Uzias. Então a lepra era um símbolo do pecado e, como tal, ela possuía várias características. E vai observando que essas características da lepra é o retrato do estado miserável do homem morto nos seus delitos e pecados. Em primeiro lugar, para que você observe essa grande necessidade, em primeiro lugar, a lepra é mais profunda que a pele. Se você for ler o texto em Levítico, capítulo 3, versículo 3, onde o sacerdote está avaliando alguém se está com lepra, e ele diz que a lepra é mais profunda que a pele. Então, meus amados, a lepra não é apenas uma doença dermatológica. Ela não ataca somente a pele, mas a lepra ataca também o sangue, a carne e os ossos, até o paciente começar a perder as extremidades do corpo. E agora eu quero dizer a você que, semelhantemente, o pecado não é algo superficial, não ataca apenas a pele, não é algo superficial. O pecado, meus irmãos, ele procede do coração e contamina todo o corpo. O homem está em estado de depravação total. Quando descobrimos lá em Romanos que nesse estado somos filhos de Adão e Eva. E todas as áreas do ser humano foi atingida. Todas as áreas do ser humano foi contaminada pelo pecado. Todos os seus sentidos e faculdades foram afetados. O pecado atinge a mente, o coração e a vontade. Por isso que às vezes as pessoas estão com algumas coisas na mente que não condiz com a palavra de Deus, estão com alguns desejos no coração que não batem com a palavra de Deus, estão com algumas vontades que também não batem. Ele atinge a mente, o coração e a vontade. Ele atinge os pensamentos, as palavras, os desejos, a consciência e, pior, atinge a alma. Assim como a lepra era algo mais profundo que a pele, o pecado era algo muito mais profundo também. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Em terceiro lugar, observando ainda a lepra separa, né? Além do sofrimento físico que a lepra afligia aquela pessoa, a lepra afligia aquela pessoa também moralmente. O leproso precisava ser isolado, separado da família e do convívio da comunidade, porque ele era considerado como imundo. Ele não poderia frequentar o templo nem a sinagoga. Todo contato humano com quem era leproso era proibido. Assim, meus irmãos, como a lepra separa, o pecado também nos separa de Deus. O pecado nos atinge de tal modo que nos traz problemas com Deus. Isaías vai dizer que os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados nos afastam do próximo. Por isso que a gente não quer, muitas vezes, nem considerar os irmãos, nem participar da igreja. Nos afasta do próximo. O nosso pecado, ele também nos atinge a nós mesmos. Em terceiro lugar, a lepra insensibiliza. O William Barclay, ele fala de dois tipos. Naquele tempo havia dois tipos de lepra, né? E um tipo era a lepra nodular ou tubercular, e o segundo tipo era a lepra anestésica. Esse segundo tipo de lepra, ele afetava as extremidades nervosas. A área afetada perdia completamente a sensibilidade. O paciente só descobria que estava doente quando sofria uma queimadura e não sentia dores. Com o avanço da doença, as cartilagens iam sendo necrosadas e o paciente perdia os dedos das mãos e os dedos dos pés.
A lepra atinge as células nervosas e deixa o doente insensível. De forma semelhante, irmãos, é o pecado. O pecado anestesia e calcifica o coração, cauteriza a consciência e mortifica a alma. Como a lepra, o pecado também é progressivo. A gente vê textos na Bíblia como, por exemplo, um abismo chama outro abismo. É como Hernando Lopes, ele traz um exemplo bem interessante. Talvez você tenha nojo, não sei, mas olha que exemplo sobre o pecado é progressivo e também nos traz insensibilidade. Hernando Lopes diz: o pecado é como um sapo num caldeirão de água. Levado ao fogo, o sapo vai se adaptando à temperatura da água e acaba morrendo queimado. Veja, é como um sapo que é colocado num caldeirão de água e vai até se adaptando. O seu corpo vai se adaptando. Por quê? É insensibilidade. Sabe? É quando, às vezes, até recebemos conselho do pastor: olha, isso aí, cuidado. Mas, pastor, o senhor está vendo muita coisa. Isso aí é perigoso. Né? Eu já vi pessoas que pecaram e começaram com curtidas. Vai no Facebook, vê a foto da pessoa e curta a foto da pessoa. E não sei como, mas às vezes, sei lá, o pastor percebe, ou o pastor vê que aquilo está acontecendo sempre. Aí o pastor chama a atenção: irmã, isso aí, irmã, seu marido sabe. Mas pastor, é só uma curtida, pelo amor de Deus, pastor. Pelo amor de Deus, o senhor está vendo coisa com coisa. Depois a curtida vai para as conversas no Messenger. Depois as conversas já não é mais nas redes sociais, a conversa já está no motel. Mas teve aconselhamento do pastor. O pastor Anderson, outro dia falando aqui sobre o pecado, ele disse: é como uma criança que morre de medo de chegar na água da praia, mas daqui a pouco ele chega e já está molhando o pezinho, né? Molha o pezinho e faz carreira. Daqui a pouco ele vai, já está molhando a canela. E até aí os pais não estão preocupados, porque não tem nenhum perigo molhar o pezinho na praia, não tem nenhum perigo molhar até o joelho. Mas daqui a pouco essa criança já está com água na cintura. Daqui a pouco essa criança já está com água, ou esse jovem, esse adolescente já está com água acima do peito já. E daqui a pouco é preciso que o pai ou a mãe puxe, ou então é afogado, morre afogado. É mais ou menos assim. A gente começa com coisas que para nós não são pecados. O pastor está pegando no pé, o pastor está vendo coisa demais, e depois um abismo chama outro abismo. A lepra também, ela deixa marcas. A lepra degenera, deforma, deixa terríveis marcas e cicatrizes. Quando a lepra atinge seu último estágio, o doente começa a perder os dedos, o nariz, os lábios, as orelhas. A lepra atinge os olhos, os ouvidos e os sentidos. Meus irmãos, o pecado também deixa marcas no corpo, como muitas vezes doença. O pecado deixa marcas na alma, como muitas vezes as pessoas estão presas em suas culpas e em seus medos. O pecado deixa marcas na família, por exemplo, o divórcio, a violência. David Wilkerson, trabalhando com jovens drogados na cidade de Nova York, fala de jovens que, sob o efeito avassalador das drogas, arrancavam as unhas e os próprios olhos, mutilando-se. A lepra deixa marcas, como o pecado também deixa marcas. Em quinto lugar, a lepra contamina.
E essa frase aqui eu lembrava do que o pastor Leandro citou ontem, faz 8 dias. Ele citou aquele ditado popular, os irmãos me ajudem, que eu não lembro de cabeça. Me diga com quem tu andas. Pronto. Ele citou esse versículo. Ele citou esse ditado popular. Fez questão de dizer que não está na Bíblia, não é um versículo, não está na Bíblia, mas nos aplicou ao que muitas vezes pode acontecer conosco. A lepra contamina, assim como também o pecado contamina, né? Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Não é um versículo bíblico, não é verdade na vida de um cristão que é fiel ao Senhor, mas pode ser verdade. Se o cristão não abrir seus olhos, pode ser verdade. Ele pode se contaminar com quem ele anda. Lembre de Davi. O que foi que Davi disse? Davi disse: não andarmos no conselho de quem? Dos ímpios. Para não nos assentarmos, não nos determos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores. Por que ele disse isso? Porque o pecado contamina. O pecado é como o rio Amazonas. Até uma criança pode brincar na cabeceira desse rio. Contudo, na medida em que avança para o mar, novos afluentes vão se ajuntando a ele e então transforma-se no maior rio do mundo em volume de água. Nenhum nadador, por mais audacioso, se aventuraria a enfrentá-lo. O pecado, irmãos, também é como uma jiboia que o domador domesticou. Um dia essa serpente venenosa vai esmagar os seus ossos. A Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. O pecado será um dia apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Então, cuidado com quem você anda, porque o pecado também contamina. Em sexto lugar, a lepra deixa a pessoa impura. A lepra era uma doença física e social. O leproso era banido do lar, da cidade, do templo, da sinagoga e do culto. Ele deveria carregar um sino no pescoço e gritar sempre que alguém se aproximasse: imundo, imundo. Se a gente observarmos os 10 leprosos, quando são curados por Jesus, eles gritaram de longe, pedindo ajudas, porque eles não ousavam se aproximar de Jesus. O pecado também deixa o homem impuro. A Bíblia diz que a nossa justiça aos olhos de Deus não passa de trapos de imundícia. Nós, nesse estado, irmãos, nessa miséria que o homem pode chegar, nós somos como o imundo. Em sétimo lugar, a lepra mata. A lepra era como uma doença que ia deformando e destruindo as pessoas aos poucos. Elas iam perdendo os membros do corpo, ficando chagados, mal cheirosos e acabavam morrendo na total solidão. Um leproso era como um morto-vivo. O pecado também mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O pecado é o pior de todos os males. Ele é pior que a lepra, irmãos. A lepra só atinge alguns, mas olhando para as Escrituras, o pecado atingiu a todos. A lepra só destrói o corpo, mas o pecado destrói o corpo e a alma. A lepra não pode separar o homem de Deus, mas o pecado o separa de Deus no tempo, no agora e na eternidade. Veja como esse homem tinha uma grande necessidade, e aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus têm uma grande necessidade de entregar a sua vida a Jesus.
Em segundo lugar, a gente observa que esse homem, ele vai mostrar um grande desejo. Olhe para a sua Bíblia no versículo 40, Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso. Veja que, em alguns casos, é Jesus que vai até as pessoas, mas aqui é um miserável que se aproxima dele, se aproxima de Jesus. Veja esse desejo, né? Que grande desejo. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. O leproso, ele demonstra 4 atitudes nesse grande desejo. Primeiro, o leproso demonstra grande determinação. Ele aproxima-se de Jesus. Esse leproso, ele vence o medo, ele vence o autodesprezo, ele vence os complexos e o repúdio das pessoas, ele venceu os embargos da lei e saiu do leprosório, da caverna da morte. Ele venceu a revolta, ele venceu a dor, ele venceu a mágoa, ele venceu a solidão, a frustração e a desesperança. Veja quantas coisas ele venceu. E ele vence mostrando um grande desejo, demonstrando uma grande determinação de ir a Jesus. É interessante como eu citei tantas coisas aqui, né? Tantas coisas que ele vence o medo, o autodesprezo, os complexos, o repúdio das pessoas, ele vence os embargos da lei, ele sai do reprosório, do seu lugar de isolamento, da caverna da morte, ele vence a revolta, né? Porque talvez fosse alguém que muito tempo estava doente, estava revoltado, ele vence a revolta, ele vence a dor, ele vence a mágoa, a solidão, a frustração e a desesperança, porque é uma situação de morte, não tinha mais esperança. Isso me faz lembrar aquele texto que diz que o homem está morto por seus delitos e pecados. E tem uma frase ali no original que o sentido é de que quando diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados, é que o homem está na pedra. E quando a gente recebe uma notícia que alguém está na pedra, qual é a situação dessa pessoa que está na pedra? Está morta. É um caso que chega a notícia de que a gente sabe que o caixão tem que ser providenciado. O velório e o lugar de enterrar e o enterro tem que ser preparado. Irreversível o quadro. Está na pedra. Mas o homem vence, ele luta contra a esperança, assim como Abraão. Ele vence a desesperança, ele vence todas essas barreiras. E ele se aproxima, mas se aproxima de quem, irmãos? De Jesus, do Filho de Deus, daquele que pode todas as coisas. Como nós cristãos temos caminhado de forma contrária. Eu recebi uma mensagem essa semana e a pessoa dizia: pastor, eu não vou mais para a igreja. E o motivo, ela disse: minha casa está no inferno. Quantos aqui, talvez, quando passou por esses momentos de desesperança, de isolamento, quem sabe já andou até na beira da morte e deixou de vir para o culto? Não vou para o culto, pastor, estou com problema. Não é? É tudo o contrário, é tudo contraditório, porque não é caminhar como as Escrituras nos ensinam a caminhar. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Jesus disse que Ele é a videira, nós somos o ramo, de modo que se nós permanecermos nele, Ele permanecerá em nós. Nós seremos podados, daremos frutos, porque sem Ele nada podemos fazer. O contrário disso, Ele vai dizer que nada podemos fazer. O contrário disso, Ele vai dizer que esse ramo vai secar, vai ser apanhado, vai ser jogado fora, vai ser tocado fogo. Mas as pessoas querem resolver
quem sabe, o irmão Marivaldo trouxe uma reflexão terça-feira no culto, na casa da irmã Mazé, onde tivemos um delicioso sarapatel. E quem sabe as pessoas ainda fazem isso, como foi lido lá. Estão procurando quem? Os feiticeiros, né? As pessoas procuram os feiticeiros para resolver seus problemas. As pessoas procuram suas próprias forças. As pessoas procuram sua própria inteligência. As pessoas procuram usar o seu dinheiro, como a mulher do fluxo de sangue, captou tudo que tinha. As pessoas procuram usar a inteligência, como a mulher do fluxo usa a medicina. E a mulher do fluxo não está errada quando gasta o seu dinheiro. A mulher do fluxo na sua saúde. A mulher do fluxo de sangue não está errada quando vai nos médicos. Não está errada. Mas o texto sempre nos mostra, a primeiro lugar, buscarmos o Senhor Jesus. Se eu não me engano, foi dito isso no último sermão que a gente pregou em Marcos. Está precisando de um médico, vá no médico. Está precisando de um advogado acerca de leis, vá ao advogado. Mas em primeiro lugar, vá a Jesus. Mas as pessoas têm feito ao contrário. Não querem fazer parte da igreja. Não querem tirar seus orgulhos e fazer amizade com os irmãos. Não querem considerar os irmãos superiores a si mesmos. Não querem considerar o culto, não querem fazer parte da membresia. Eu estou com um problema e se isola e minha casa está no inferno e por isso eu não vou mais fazer parte da igreja. E é assim. É contrário, irmãos, ao que diz as Escrituras. O leproso aproximou-se de Jesus e levou sua causa perdida a Jesus. Nos textos anteriores a gente vê, eles pegam a causa da sogra de Pedro, e o texto está registrado lá, porque não era uma febre normal não, era uma febre muito alta, e já vimos também na pregação que era uma febre mortal. E quando Jesus chega na casa de Pedro e da sua sogra, o que é que eles fazem? Contam a Jesus. O que é que Jesus faz? Pega na mão dela, ela se levanta, além de ser curada, ela ainda serve. Que o Senhor Ele nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos salva, o Senhor nos dá ânimo, vigor, ousadia para servi-lo. O leproso aproximou-se de Jesus. Ele está com um grande desejo. Que o Senhor aumente esse nosso desejo, irmãos, de orarmos pelos nossos filhos, que quem sabe às vezes não estão nem lendo a Bíblia em casa, quem sabe às vezes não estão querendo vir para a igreja. Orarmos pelos nossos filhos, quem sabe às vezes nem entregar a vida a Jesus. Orar pelo nosso casamento, orar pela igreja, orar pelos enfermos. Que Deus nos desperte para a gente cada dia mais se aproximar de Jesus. Já foi louvado aqui nesta noite, somos peregrinos. Sou forasteiro aqui. Ele se aproximou-se de Jesus, leva a sua causa a Jesus. Ele se aproximou-se tanto de Jesus a ponto do Senhor poder tocá-lo. Você observa isso? Que era uma pessoa que rompe todas as barreiras. Ele se aproxima tanto de Jesus que o texto faz questão de dizer que Jesus o tocou. Ele está próximo, ele está pertinho ali de Jesus. Isso não quer dizer que Jesus não podia curar ele de longe, mas é o seu grande desejo de estar aos pés de Jesus. Não corra de Deus, corra para Deus. Não fuja de Jesus, prostre-se aos seus pés. Ele nos convida: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Seu problema é o pecado? Jesus diz: vinde a mim. Seu problema é a desesperança? Jesus diz: vinde a mim. Seu problema é a convenção do seu esposo? Jesus está dizendo: vinde a mim. Seu problema é com seus filhos? Jesus está dizendo: vinde a mim. Seus problemas é que você não tem mais força para orar, para ler a Bíblia? Jesus está dizendo: vinde a mim. O salmista diz: uns confiam em carro, outros confiam no cavalo, mas nós confiamos no Senhor.
Salmo 41, ele diz: Deus é o nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E só por causa desse motivo, de Deus estar conosco, de ser o nosso socorro, de ser nossa força, de estar conosco, todo o restante do Salmo, ele diz: acalme-se, aquiete-se. Ele diz: eu sou Deus. O Deus de Jacó está convosco. Deus de Jacó está conosco. O Salmo 23, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E só porque o Senhor é o seu pastor, ele leva a situação até a beira da morte. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque meu pastor estará comigo. Então ele rompeu com a decretação do fracasso imposto à sua vida. Ele estava fadado à morte, ao abandono, ao opróbrio, à caverna, ao leprosório. Contudo, ele se levantou e foi ao Salvador. Ele esperou contra a esperança e não desanimou. Onde é que temos que ir? É a Jesus. Em segundo lugar, o leproso mostrou profunda humildade. Versículo 40 diz que ele aproximou-se dele, um leproso, rogando-lhe de joelhos. E aí, nessa humildade ele diz o quê? Se quiseres, né? E ele está de joelho. Ele prostrou-se com o rosto em terra. Lucas 5:12. Mateus diz que ele adorou o Senhor. Ele reconheceu a majestade e o poder de Jesus e o chamou de Senhor. Ele demonstrou que tinha necessidade, não apenas de cura, mas do próprio Senhor. Precisamos adorar o Senhor, meus irmãos, da forma correta. Adorar o Senhor é maravilhar-se com quem Ele é, mais do que com o que Ele faz. O Senhor disse no sermão anterior que Ele se retira para a oração, porque o povo está ali buscando por causas erradas, porque estão perecendo, porque estão querendo saciar seu corpo físico, porque estão querendo ser curados de toda sorte de enfermidades, porque tem pessoas que estavam com demônios e queriam ser libertos, e o Senhor sai para orar, e Pedro está procurando, e depois Pedro encontra e diz: todos que buscam. Jesus diz: olha, vamos para outros lugares, para que eu prego o Evangelho, pois foi para isso que eu vim. Então devemos adorar ao Senhor, meus irmãos, não buscando suas bênçãos. Devemos amar o Deus da bênção mais do que as suas bênçãos. Em terceiro lugar, o leproso demonstrou genuína fé. Ele diz: se quiseres, podes purificar-nos. Isso é o que? Fé verdadeira. Ele se aproximou de Jesus, não com dúvidas. Senhor, será que tu pode fazer? Senhor, será que o Senhor pode me ajudar nessa causa? Senhor, será que vale a pena me ajoelhar, Senhor, me prostrar e orar? Será que vale a pena eu confiar? Não, ele não teve essas dúvidas. Ele se aproxima de Jesus cheio de convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia que para Jesus não havia impossível. Pela fé, meus irmãos, pisamos o terreno dos milagres. Pela fé podemos ver a glória de Deus. Alguém já disse que não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Está vendo por que você não tem motivo de dizer: eu não vou para a igreja? E estou com raiva, estou revoltado, cheio de problemas. Não tem. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu lembrei que a frase lá do meu WhatsApp, quando você vê minha foto, está lá: sem mim nada podeis fazer. Mas não é sem eu não, é sem Jesus nada podeis fazer. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Presenteei, estou trabalhando agora na educação,
e presenteei 10 pessoas lá com Bíblia. A frase que eu coloquei foi: sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Precisamos entender isso, irmãos. E o leproso mostra esse desejo na sua genuína fé. Se aproxima, não com dúvida, mas com convicção. Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Deus transforma o vale da ameaça em porta da esperança. Amém? Em quarto lugar, o leproso demonstrou plena submissão. O leproso não exigiu aqui nada, mas ele suplica com fervor. Ele não decreta, né? Tem pessoas que vão orar e dizem: eu decreto, eu determino. Não, ele não decreta, ele roga. Ele não reivindica seus direitos, ele clama por misericórdia. Ele não impõe seu querer, mas demonstrou plena submissão à vontade soberana de Jesus. Porque, meus irmãos, a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. É a vontade dele que deve ser feita na terra e não a nossa no céu. Mas continuemos tirando algumas lições desse texto e vai caminhando para o final. Veja que acontece um grande milagre. Veja que o nosso tema é verdadeiro quando diz uma grande miséria diante do grande Deus. E temos uma grande necessidade. A pergunta é: será que temos esse grande desejo? Mas aqui tem um grande desejo. E quando isso caminha, temos também um grande milagre. E eu quero mostrar para você que 4 atitudes de Jesus são aqui destacadas nesse milagre. Em primeiro lugar, Jesus tem uma compaixão profunda, versículo 41. No 41, vou chamar você a ver esse grande milagre. 4 pontos nesse grande milagre, no versículo 41. Diz o seguinte: Jesus, profundamente compadecido. Jesus se compadece, irmãos. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Em primeiro lugar, tive uma compaixão profunda. Marcos nos leva até o coração de Jesus e revela o que levou Jesus a agir. Jesus, o texto diz que profundamente compadecido. Essa palavra, irmãos, literalmente significa que Jesus ele foi tocado pela necessidade, pelo grande desejo, pela fé genuína daquele leproso, né? pela aflição daquele leproso. Jesus, ele é profundamente tocado em suas entranhas ou em seu íntimo. Jesus, meus irmãos, é a disposição poderosa de Deus para nos ajudar. Em Jesus, Deus fez uma ponte entre ele e os excluídos. Jesus sentiu compaixão pelo leproso, em vez de pegar em pedras para o expulsar da sua presença. O real valor de uma pessoa está em seu interior e não em sua aparência. Embora o corpo de uma pessoa possa estar deformado pela enfermidade, o seu valor é o mesmo diante de Deus. William Hendricks diz que Jesus não considerava ninguém digno, quer leproso ou cego, surdo ou paralítico. Ele veio ao mundo para ajudar, curar e salvar. John Charles Riley diz que as pessoas não estão perdidas porque elas são muitas más para serem salvas, mas estão perdidas porque não querem vir a Cristo para serem salvas. Então, meus irmãos, mesmo que todos os rejeitem, Jesus se compadece. Ele sabe o seu nome, ele sabe o seu problema, ele sabe a sua dor, a sua angústia,
Ele sabe seus medos, Ele não o rejeita. Em segundo lugar, a gente, depois de ter visto que Ele se compadece, em segundo lugar, veja um toque generoso. Né? O toque de Jesus é generoso porque quebrou o sistema judaico em um lugar decisivo, porque o puro não ficou impuro. Entretanto, o puro, que é Jesus, purificou o impuro. Devemos, né, irmãos, abençoar as pessoas, ser instrumento de Deus para as pessoas e não sentar nas rodas dos escarnecedores, não sermos contaminados. Deveríamos santificar as pessoas, purificar as pessoas pela palavra de Deus, pelo nosso testemunho. Então, segundo a lei, quem tocasse um leproso ficava impuro, mas em vez de Jesus ficar impuro ao tocar o leproso, foi o leproso quem ficou limpo. A imundícia do leproso não pôde contaminar a Jesus, mas a virtude curadora de Jesus removeu todo o mal do leproso. Tem um teólogo que chama a atenção sobre esse toque, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz que há um lado psicológico tremendo nesse milagre, pois ninguém tocava um leproso, ninguém tocava um leproso. Fazia muitos anos que ninguém tocava naquele leproso. Quando dava um passo para a frente, certamente as pessoas davam um passo para trás. Aquele homem não sabia mais o que era um abraço, um toque no ombro, um aperto de mão. Jesus poderia curá-lo sem o tocar, como eu já disse nessa noite, mas Jesus viu que aquele homem tinha não apenas uma enfermidade física, mas também uma profunda carência emocional. Jesus tocou a lepra, mostrou sua autoridade sobre a lei e sobre a enfermidade. Jesus curou as suas emoções antes de curar a sua enfermidade. O toque de Jesus curou a sua alma, a sua psique, a sua autoestima e a sua imagem destruída. Jesus pode tocar você também. Basta um toque de Jesus e você ficará curado, liberto e purificado. Ele não se afasta de nós por causa das nossas mazelas. Em terceiro lugar, uma palavra extraordinária vemos no 41 e 42. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, Jesus diz, quero, fica limpo. No mesmo instante, versículo 42, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Uma palavra extraordinária. Jesus atendeu prontamente ao clamor do leproso. Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus respondeu, quero, fica limpo. E o texto diz que no mesmo instante desapareceu a lepra e ficou limpo. O toque e a palavra trouxeram a cura. A cura foi completa e instantânea. O milagre de Jesus foi público, imediato e completo. O sacerdote poderia declará-lo limpo quando ele fosse ao sacerdote conferir, mas só Jesus poderia torná-lo limpo. Hoje, meus irmãos, há muitos milagres sendo divulgados que não resistem a uma investigação. Mas quando Jesus cura, a restauração plena é imediata e pública. Não há artimanhas mágicas, embuste, nem propaganda enganosa. Em quarto lugar, observamos aqui também no versículo 44 um testemunho necessário. Jesus disse ao homem, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho no povo. Testemunho ao povo. O sacerdote, meus irmãos, era a autoridade religiosa e sanitária que fornecia o atestado de saúde
e pronunciava aquela purificação. Está lá em Levítico 14, do 1 ao 32. Ele deveria dar o atestado de reintegração daquele homem na sociedade. O sacerdote deveria atestar a legitimidade do milagre. O verdadeiro milagre, ele é verificado. Como já foi dito, o sacerdote poderia declará-lo limpo, mas só Jesus poderia torná-lo limpo. Então ele deveria ir ao sacerdote para dar testemunho ao povo. Isso nos ensina que precisamos anunciar o que Deus fez por nós. O testemunho desse milagre poderia gerar fé no coração dos líderes religiosos de Israel. Nós também, irmãos, somos convidados a anunciar o que Deus fez por nós. Tem um vídeo que às vezes passa nas redes sociais, e eu quero dizer que nós não somos a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus passa um vídeo, aí chega um e diz: eu tinha um boi, mas agora eu tenho uma fazenda e eu agora sou empresário. E começa a dizer, né? Eu tinha isso e agora tenho tantos. E chega um e diz: Jesus me alcançou, Jesus me libertou. Aí o cara que está entrevistando diz: mas conta a bênção, né? Nós não precisamos que aconteça essas bênçãos para a gente contar a bênção maior que Jesus já fez na nossa vida. Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino de luz. Se não tivesse acontecido isso conosco, irmãos, estávamos caminhando para o abismo. Estávamos vivendo aqui sem Deus, caminhando ainda segundo o curso da nossa carne, morto nos nossos delitos e pecados, segundo o curso do mundo, insensíveis, né? O pecado não é pecado, tendo o prazer do pecado, sendo dominados por Satanás, sendo filhos da ira de Deus e sendo condenados porque não havia ainda dito sim a Jesus. Mas, glória a Deus, que o Senhor nos alcançou. Então você precisa anunciar o que Deus fez na sua vida. Olha, o louvor conta as muitas bênçãos. E você não precisa esperar que você tinha uma casa e hoje tem duas. Você tinha um carro, hoje tem um outro carro. Você não precisa esperar que essas coisas aconteçam na sua vida. Pode acontecer sim, Ele é o dono do ouro e da prata. Você precisa falar de algo muito maior. A Bíblia diz que nem foi ouro nem prata, foi o seu precioso sangue que nos alcançou. É algo muito maior, irmãos. E precisamos anunciar o que aconteceu conosco. Você deixou de ser criatura, ser filho de Deus. Você tem a mente de Cristo. Seu coração de pedra saiu, foi colocado em coração de carne. Você deixou de ser nascido da carne, passou a ser nascido do alto. Quantas coisas sobrenaturais aconteceram na sua vida? Quantas muitas bênçãos. Quero encerrar observando uma grande advertência. Versículo 44 e 45. Ele diz: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. A gente vê nesse último ponto uma grande advertência, porque há uma ordem expressa, e a gente observa que nessa ordem expressa não houve a obediência, né? Houve a desobediência. E a gente observa também que quando há uma ordem do Senhor e a gente desobedece essa ordem, também há consequências. É o que a gente vai observar nesse ponto. Então, meus irmãos, o propósito de Jesus ao percorrer a cidade da Galileia era pregar o Evangelho, como eu já disse aos irmãos. Jesus estava fugindo da busca da multidão de Cafarnaum, que buscava por milagres.
No entanto, agora, por compaixão, cura um homem coberto de lepra, mas faz uma advertência. Vejamos 3 fatos dignos de observação. Em primeiro lugar, ele dá uma ordem expressa. Jesus lhe disse: olha, não digas nada a ninguém. E a pergunta é: por que o Senhor aqui falou para não dizer nada a ninguém? Temos 2 motivos. Primeiro, porque sua campanha na Galiléia era evangelística e não uma cruzada de milagres. Já vimos que o Senhor, ele não queria ele não queria popularidade, ele queria fazer a vontade do Pai. E ele veio para anunciar o Evangelho, né? E não para fazer uma cruzada de milagres, como foi dito aqui. Segundo, porque não queria despertar precocemente a oposição dos líderes judeus. Jesus havia chegado o dia de entregar, de caminhar até a cruz. Havia de chegar o dia de ser preso, né? E se aumentasse essa popularidade, ele não queria que acontecesse isso de forma precoce. A oposição dos líderes de forma precoce. Então, é por isso que Jesus dá essa ordem, para que ele não dissesse nada a ninguém. Em segundo lugar, o que acontece é uma desobediência. O homem curado não conteve sua alegria e entusiasmo. Diz o texto o seguinte: mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar as notícias. Então, uma coisa que nos chama aqui a atenção é que ele recebe uma ordem e ele desobedece. E ele não era para ter desobedecido. Mas uma coisa também que nos chama a atenção é que Jesus mandou aquele homem ficar calado e ele falou. E hoje, Jesus nos manda falar e nós rebeldemente nos calamos. Bem interessante isso, né, irmãos? Hoje o Senhor nos manda falar, mas nós nos calamos. Não evangelizamos, às vezes damos maus testemunhos, precisamos anunciar. A desobediência desse leproso purificado não é tão condenável quanto a nossa desobediência de hoje, né? Porque ele desobedeceu, mas ele estava falando dos feitos do Senhor. E a gente desobedece, e é pior ainda, porque ele manda falar e a gente não fala. E não estamos falando o quê? O que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em terceiro lugar, há uma consequência desastrosa. A desobediência sempre produz resultados negativos. Diz o evangelista Marcos: mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder, veja o que causou, não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Então o entusiasmo daquele homem foi um estorvo, né? Um atrapalho na campanha evangelística de Jesus. Era uma espécie de zelo sem entendimento. A apresentação de Jesus nas sinagogas da província foi interrompida, né? O texto nos disse que Jesus, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Então a apresentação de Jesus nas sinagogas da província foi interrompida. O Senhor não alimentou a curiosidade da multidão que o buscava apenas para ver ou receber os seus milagres, por isso permaneceu fora das cidades em lugares afastados. Quero concluir dizendo aos irmãos que podemos afirmar que Jesus curou o leproso de modo fisicamente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Aquele homem recobrou sua saúde
e sua dignidade. Ele foi reintegrado também à sua família, à sinagoga e ao convívio social. Ele deixou de ser impuro e tornou-se a ser aceito. Jesus ainda hoje, meus irmãos, continua curando os enfermos. Jesus ainda hoje continua limpando os impuros. Jesus ainda hoje continua restaurando a dignidade daqueles que estão com a esperança morta. Então o texto sempre nos convida a vir a Jesus. Venha hoje a Jesus. Coloque a sua causa aos seus pés. Qual é a sua causa? Sua causa é a salvação? Entregue sua vida a Jesus. Sua causa é outra? Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua causa a Jesus. Coloque a sua causa aos seus pés. Ela pode estar perdida para os homens, mas Jesus é o Senhor das causas perdidas. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar seu casamento. Ele pode restaurar a sua família. Ele pode fazer de você uma bênção.